Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a esse espaço. Meu nome é Pierre, quero compartilhar com vocês uma palavra. Espero que faça sentido para o seu coração, que o Senhor fale contigo e que seja uma semente de bons frutos na sua vida, tá bom? A gente vai falar hoje sobre radicalidade por amor. Esse é um tema, né, que eu gosto muito, é um tema que acompanha o meu coração já tem alguns anos, desde o início da minha juventude. E eu sempre estou reafirmando essa mensagem para mim, para polir o meu caráter, para polir o meu coração, a minha caminhada com Cristo. E eu acredito que isso pode acrescentar muito a sua vida e a sua caminhada também, tá bom? Para a gente começar, eu queria que a gente compreendesse algumas coisas antes de ir para o texto, que vai ser a base da nossa reflexão aqui. Então, o tema da mensagem aqui é radicalidade por amor, né? A gente precisa começar compreendendo algumas coisas acerca do pecado. Então, a gente precisa compreender que o pecado ele faz parte da realidade humana, né? Ele é inerente a quem somos. Então, desde o pecado de Adão, nós nos tornamos pecadores e dessa condição não conseguíamos sair e não conseguimos ainda por nossas próprias forças, nossas próprias alternativas. Então, o pecado que habita em nós nos propõe diariamente uma batalha, né, onde o nosso desafio é preservar o nosso coração para que a gente não caia, né, para que a gente se mantenha de pé em santidade. Porém, o nosso padrão ele é pecaminoso e é um dos pontos que Jesus venceu na cruz, né? Jesus ele quebra esse padrão do que é natural do homem de pecar. Jesus quebra esse padrão, porque foi um homem que viveu em santidade, sabe? Subjugado a todas as condições que nós também estamos subjugados quanto humanos, quanto corpo carnal. E Jesus entrega a sua vida por nós e com todo esse enredo nos entrega um novo padrão, que é o padrão da santidade. Então, a partir do momento que nós nos tornamos pecadores, estabeleceu-se um padrão que nós não conseguíamos reverter, mas Jesus vem, quebra esse padrão e nos entrega, através dele, um novo padrão. Porém, o fato de Jesus ter vencido o pecado e nos proporcionado um novo nascimento, um nascimento agora em espírito, né, não nos exime, né, não nos livra da necessidade da busca de uma vida em fidelidade, amor e santidade. Muitos olham para esse cenário e usam isso de uma forma libertina, né? Olham para Jesus ter vencido na cruz, resolvido, abre aspas, resolvido tudo, fecha aspas, e as aspas aqui não é para botar incompletude naquilo que Jesus fez, mas no sentido distorcido que muitos empregam essa ideia, usam de libertinagem para dizer, cara, então não preciso fazer mais nada, não preciso fazer mais nenhum esforço, né? Tudo está resolvido em Jesus, no sentido de que isso me exime do que é minha responsabilidade. Mas a gente precisa ter uma compreensão da verdade de que ainda há uma responsabilidade sobre nós, que é abrir mão do que nos leva a pecar, que é buscar a Cristo de todo o nosso coração e nos afastar do padrão pecaminoso e nos aproximar do padrão de santidade estabelecido em Cristo. Então, Jesus ter vencido aquilo que nós não poderíamos, não nos exime de lutar contra o pecado. Só nos dá um caminho através dele de vencer o pecado. Porque antes ainda que lutássemos, nós não seríamos capazes, por nossa força, de vencer o salário do pecado. Então, pelo contrário, né, a vida de Jesus foi imaculada nessa terra, né, ainda como humano, 100% humano. Né? E eu começo sempre essa reflexão dizendo que isso precisa nos constranger a sermos radicais quanto à santidade e a amá-lo verdadeiramente. Então, o texto que nós temos para essa reflexão é Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, os versos 29 e 30. Então, o contexto de Mateus capítulo 5 é o Sermão do Monte. Jesus está ali num clássico sermão, né, elementar assim, da jornada de Jesus nessa terra. E ele diz o seguinte, verso 29 e 30. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Esse texto bem conhecido. Eu digo sempre que Jesus nunca deu um exemplo em vão, né? Ele nunca usou uma analogia, uma parábola em vão, assim, ao vento. Ele sempre foi intencional em expressar aquilo que precisava ser entendido pelas pessoas que estavam ouvindo ele.
Então ele sempre foi cirúrgico nas ilustrações que ele escolhia para ensinar, né? Então no texto de Mateus, durante o Sermão do Monte, Jesus busca expressar com esse exemplo a profundidade e rigorosidade que nós precisamos ter, né, com as coisas que nos levam a pecar, né? Então Jesus, quando ele diz arranque o teu olho, né, evidentemente ele não quis ser literal na sua expressão. No Sermão do Monte, né, em versos anteriores, ele mesmo expressou que o real problema habita em nosso coração e não meramente no nosso corpo físico ou no nosso comportamento. A origem é o nosso coração. Então, é evidente que ele não estava sendo literal, né, arranque teu braço, né, mas ele queria de fato expressar a profundidade, o nível de radicalidade que nós precisamos ter na hora de tomar decisões e adotar posturas e medidas diante daquilo que nos leva a pecar, ok? Então, assim, nós precisamos ser radicais por amor a Cristo, né? Radicais com aquilo que são portas para o pecado em nossas vidas. Radicalidade por amor, daí vem o sentido desse tema. Então, Jesus ele expressou o nível de radicalidade que precisamos ter ao lidar com as portas para o pecado em nossas vidas, né? Portas que existem em nossas vidas. Então, decidir por lançar fora o que nos leva a pecar é diretamente decidir entre nossos prazeres e uma vida com Deus, né? Escolher entre os prazeres da vida passageira que temos aqui, peregrino que somos, ou os prazeres que a eternidade com Cristo vai nos proporcionar. Então, Jesus, ele nos ordena a sermos radicais, sabe? Então, assim, ser radical é ser inflexível, é ser extremo nas ideias e nas atitudes também, né? E para isso, nós precisamos ter convicção e coragem. Convicção e coragem. E isso, ao contrário do que muitos tendem a pensar, não está ligado a como nós nos sentimos. Porque se nós formos ser guiados por aquilo que nós sentimos meramente, a gente está perdido. Então, a convicção ela vem da nossa percepção, da nossa decisão acerca daquilo que conhecemos. Aqui, no caso, acerca do que conhecemos na palavra de Deus, né? Então, radicalidade por amor. Então, nós já entendemos que Jesus ele deixa claro o nível de rigorosidade que nós precisamos ter com aquilo que nos leva a pecar. É para arrancar fora. Não é para amenizar, não é para tentar organizar, é para arrancar fora. É muito claro, né? E nós precisamos fazer isso por amor a Deus. Nós precisamos entender que a raiz dessa postura convicta, inflexível, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Jesus. E eu digo que para o amor é muito importante entender que padrão de amor é esse, porque a gente também não caia no erro do sentimentalismo, de achar que o amor está muito ligado à parte emocional de quem somos, de como percebemos as coisas. Não. Precisa entender na palavra de Deus, ainda acerca do que Jesus ensina, qual é o padrão de amor estabelecido para a gente entender efetivamente o que esse tema quer dizer, né? Então, o próprio Jesus, no livro de João, no capítulo 14, ele declara para os seus discípulos a seguinte coisa: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Jesus está ali num contexto relatando algumas coisas para os seus discípulos e estabelece essa régua em relação a ser amado por seus discípulos, né? Em relação àquele que efetivamente diz o amar. Ele diz, olha, o padrão para identificar aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Essa é a régua a ser medida. Então o padrão estabelecido por Jesus para reconhecer aquele que o ama é a obediência. Ou seja, nós precisamos ser extremos e inflexíveis em viver uma vida de obediência. Então, assim, nós tendemos a tornar esse assunto muito emocional, a maioria das vezes, né? Enquanto ele não é. Eu diria que a expressão sobrenatural da santidade em nossa vida é a possibilidade de nascer em Cristo para viver uma vida radicalmente obediente, né? Então, Paulo orienta a igreja de Tessalonicense, né, em certo momento da sua carta, a se abster de toda forma de mal. Ou seja, precisamos olhar para a nossa vida e buscar identificar aquilo que, ainda que não seja o próprio mal, né? Porque às vezes aquela coisa é boa por si só, mas em nossa vida, impregnada em nosso contexto pessoal, ela tem uma aparência de mal. Um exemplo que eu poderia dar é o fato de que a internet por si só não é mal. Quem diria que a internet é algo mal? Não é por si só. Mas dependendo de como ela é aplicada em nossas vidas, ela pode passar a ter a aparência de mal e ser um caminho que nos leva a pecar. E aí, diante disso, a palavra de Jesus ela é muito direta quanto ao nível de rigorosidade e radicalidade que nós devemos ter em relação a esse tipo de coisa. Tiago também, na sua carta, ele declara que nós podemos resistir ao diabo e que o efeito dessa resistência é a fuga dele.
Então aqui eu começo a entender que é possível. Isso traz mais ainda a responsabilidade para nós. Ainda que através da misericórdia de Deus, a gente precisa entender que há uma posição que depende do nosso comportamento, das nossas decisões, da nossa postura. Então, o Tiago diz que nós devemos resistir ao diabo e o efeito dessa resistência é a fuga do diabo, sabe? Então, assim, nós fomos para João, né, lá em sua primeira carta, 1 João, ele também deixa claro que a partir do momento que nós nascemos em Cristo, o maligno não pode nos tocar, mas que também não podemos mais viver em pecado, né? Pois isso é incompatível com quem verdadeiramente nasceu de Deus, né? Nasceu novamente com Cristo. Então, o grande questionamento que fica para mim, para você aqui hoje é: o que precisa ser arrancado de nossas vidas hoje, sabe? O que você precisa arrancar da sua vida hoje? O que tem aparência de mal na sua vida, sabe? Do que você precisa abrir mão por amor, por obediência a Cristo. Aquilo que talvez por si só é bom, mas que aplicado à sua vida tem tido aparência de mal e tem sido um caminho para o pecado. Então, Jesus, ele estabelece alguns padrões acerca da nossa conduta em relação à santidade e da nossa postura em amor. Então, é uma radicalidade por amor. Então, Deus te abençoe, que essa compreensão possa ter acrescentado ao teu coração e enriquecido a sua fé, te motivado na caminhada com Cristo aí. Um grande abraço, até a próxima.